Olá, amigos da TV Serviços, evento de posse da diretoria executiva da Sebrae, e você acompanha tudo isso aqui agora na TV Serviços. É um grande prazer receber toda a diretoria da Sebrae, e não só a diretoria da Sebrae, também a diretoria do Sinfac de São Paulo, porque ontem nós tomamos posse do novo mandato, né, para mais 4 anos, e também a Sebrae também está tomando posse. Então, é bastante desafiador o ambiente de negócios para este ano, especialmente, que vai ser um ano de eleições, um ano difícil no Congresso. Mas a gente tem uma pauta bastante extensa e que, com o trabalho conjunto de todos nós vamos obter sucesso. Nós temos como uma das prioridades a reforma administrativa. É uma pauta que é todo o setor do comércio, tanto da Sebrae como da FEComércio e de todo mundo, porque, na minha opinião, essa reforma administrativa devia ter vindo até antes da reforma tributária, porque ela é extremamente necessária. Então, é um ano que provavelmente vai ser de muito trabalho, mas de muita expectativa também. Nesse momento que nós estamos se reunindo, a economia está dando bons sinais, bolsa crescendo, juros caindo. Então, tudo indica que vai ser um ano bom, se a parte política não atrapalhar. Então, obrigado por vocês estarem todos aqui. Eu estou muito honrado de receber aqui na minha casa toda essa diretoria do Sinfac e também da Sebrae. Então, muito obrigado por vocês terem vindo, e vai ser um dia divertido, porque hoje, graças a Deus, o tempo está bom também. Então, para ajudar, né? Obrigado, então, pessoal. É a luz que a Sebrae e o Sinfac carregam e contribuindo para o lugar. Obrigado, então. Obrigado, gente. Obrigado, seu amigo. Continue com a gente. Tem muito mais aqui na TV Serviços. Olha, é um prazer estar aqui, tomando posse da Sebrae como vice-presidente, uma entidade muito respeitada, hoje com uma representação aí de mais de 1 milhão de empresas, representando mais de 10 milhões de trabalhadores, e também sendo amigos curiae no Supremo Tribunal Federal, reconhecida no setor de serviço. É uma honra fazer parte de uma organização desta. Exatamente, a Sebrae que tem contribuído muito com pautas nacionais, as principais reformas, reforma trabalhista, reforma tributária, trabalhou muito, agora com a reforma administrativa também, então é uma entidade reformista. Sim, é uma entidade informista, muito informada e age rápido no setor de serviço, e sendo o setor de serviço diversas atividades, mas a Sebrae está ligada diretamente aí para agir em benefício de todo o setor. Muito bem. Renatinho, aproveite a tarde, está um dia muito agradável, muitos amigos, e eu tenho certeza que será uma data muito especial. Sim, é um network muito forte, e muito obrigado aí, parabéns para vocês também. A Sebrae é uma legítima representante do setor de serviços, tem uma força muito grande e está acolhendo e trazendo lideranças de fora de São Paulo para contribuir nesse papel, que é muito importante. Então, realmente, essa aproximação com o poder legislativo, com aqueles poderes que realmente fazem o sistema rodar, o sistema acontecer, precisa realmente de uma representação e de uma diretoria, uma vice-presidência que possa trabalhar essas questões no sentido de evoluir a participação da entidade na representação do setor de serviços. Perfeito. Esse ano é um ano curto, eleição, Copa do Mundo, então o executivo, o legislativo devem trabalhar um pouco menos. E a Sebrae com o papel de preparar estudos, planos de trabalho para os presidenciáveis. Você acha que esse é um caminho a ser seguido pela entidade? Sem dúvida nenhuma. A Sebrae, ela se destaca pelos trabalhos efetivamente técnicos que subsidiam a tomada de decisão e que são levados aos parlamentares para formar opinião e realmente defender o setor de serviços. Daniel, aproveita o dia, está um dia muito agradável, muitos amigos, e eu tenho certeza que será uma data muito especial. Muito obrigado, é uma satisfação poder participar desse time.
Eu estou, de fato, muito feliz de estar de novo nessa história, escrevendo essa história da Sebrae, que a gente começou há tanto tempo, né? Eu tenho muito orgulho do caminho que a gente tem percorrido. Obrigada pelo seu carinho, pela deferência. Estamos juntos aí por mais 4 anos. É isso, Amábile. A senhora é muito atuante no setor de educação e tem grandes projetos para o setor de serviços ligado à educação. Se puder falar um pouquinho, dar adiantar um pouquinho da informação, um spoiler, acho que seria muito legal. É legal, sim. Nessa gestão, nós pretendemos montar na nossa faculdade uma universidade corporativa, capacitando os nossos funcionários do setor de serviços. A escola particular tem toda uma expertise nessa questão de gestão de cursos, de gestão de pessoas. Então, na universidade corporativa que a gente quer montar na Sebrae, nessa gestão, eu acredito que vai ser muito sucesso para todos que são envolvidos pelo grande guarda-chuva chamado Sebrae. É isso aí. E eu imagino que isso corrige um gargalo que é a contratação de mão de obra. Uma universidade pode ajudar muito a solucionar esse problema. Sim, porque tem novidades no setor educacional, como as microcertificações, entende? Então, muitas coisas novas que chegaram no setor educacional que podem facilitar a capacitação de todos os funcionários do setor de serviço. E a Sebrae vai ser, de fato, esse grande indutor para que tudo isso aconteça. Muito bom, Amábile. Um prazer enorme estar do seu lado. Aproveite a tarde, que está muito agradável, muitos amigos, e eu tenho certeza que será uma data marcada e uma data muito especial. Um abraço para vocês, grande abraço para vocês, Zé Carlos. É isso aí, continue com a gente. É um prazer falar com vocês mais uma vez. A Sebrae tem agora como meta fazer algumas missões empresariais nessa nova gestão do presidente Diniz, e eu fui incumbido de ajudar nessa nova parceria. Esse ano ainda nós iremos novamente para os Estados Unidos, para Nova York, para fazer uma missão parecida com a que nós fizemos agora recentemente, e a ideia é fazer intercâmbio com empresas de serviços de outros países. Eu acho que tem muito espaço para o Brasil aprender e levar também conhecimento para empresas parceiras do setor de serviços de outros países, de outras nacionalidades. Então eu espero que agora com a nova gestão, nos próximos 4 anos, a gente consiga fazer um trabalho parecido com o que fizemos ano passado. E esse ano é um ano diferente, com Copa do Mundo, eleições, então vai ser um ano curto, só que um ano que vai exigir muita produtividade, muita assertividade. E a Sebrae sempre trabalhando nas principais pautas do país, agora com reforma administrativa, trabalhou muito na tributária e agora na implementação dela. Fala um pouquinho dessa atuação. Bom, acho que a Copa do Mundo, essa missão empresarial que nós fizemos ano passado, ela foi de grande valia para os empresários brasileiros, porque nós pudemos conhecer a preparação na Copa do Mundo nos Estados Unidos, que vai acontecer esse ano. Então nós fizemos visita à FIFA, fizemos visita em alguns estádios norte-americanos que vão acontecer a Copa do Mundo esse ano. Então é o modelo de serviços, de negócio que eles prepararam para a Copa do Mundo desse ano. A gente optou por conhecer o ano passado e é uma forma de aplicar isso aqui no Brasil, porque o ano que vem, por exemplo, nós teremos a Copa do Mundo Mundial Feminina aqui no Brasil. Então muitas empresas de serviços serão contratadas e eu acho que o que a gente aprendeu ano passado pode ser aplicado aqui no Brasil também. E em relação à Sebrae, eu acho que a Sebrae já há anos vem trabalhando forte em defesa do setor de serviços. Acho que tanto a reforma tributária como a trabalhista, como aquilo que vem acontecendo, a Sebrae sempre esteve presente com ações diretamente na Câmara, no Congresso Nacional, com parlamentares parceiros que nos ajudam muito lá em Brasília, inclusive o próprio Zé Trovão, que tem feito um trabalho muito próximo do setor de serviços. Então, eu acho que a tendência é que nesses próximos 4 anos a gente vai continuar lutando em defesa do setor e tentar minimizar os problemas que o governo traz. E se o governo não atrapalhar, já é uma grande valia. É isso aí. Paulo, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo. E agora aproveite, que é uma tarde muito agradável, de muitos amigos e confraternização. Tá bom, só queria complementar, desejando boa sorte para o João Diniz e para toda a diretoria da Sebrae, para que tenha sucesso como aconteceu até agora, tá bom? É isso aí. Muito obrigado, continue com a gente, que tem muito mais aqui na TV Serviços. É muita satisfação estar aqui presente nessa posse. Agradeço muito as pessoas que nos elegeram
e nos comprometendo a cumprir nossa obrigação e continuar sendo afastar obstáculos a que o país tenha uma produção de serviços à altura, inclusive, do mercado internacional, para prestar serviços à população brasileira, para aumentar o poder das empresas, aumentar a empregabilidade, aumentar a qualidade de vida dos brasileiros. Então, esses são nossos ideais e para isso precisamos ter empresas fortes. Para ter empresas fortes, precisamos remover obstáculos, burocracia, precisamos investir em tecnologia, economia de escala, para poder competir no mercado internacional. Tudo isso nós estamos pensando. Dar continuidade a esse trabalho fabuloso da Sebrae no setor que é o maior responsável pelo PIB brasileiro, quase 70%. Então é muita satisfação estar aqui. Percival, um ano curto, porém um ano muito intenso, né? Com Copa do Mundo, eleições, mas de pautas, o presidente da Câmara, Hugo Motto, tem dito que a reforma administrativa, por exemplo, é prioridade zero nesse primeiro semestre. E é uma pauta que a Sebrae atua muito forte, inclusive preparou estudos técnicos, entregou no grupo de trabalho que o texto do deputado Zé Trovão, inclusive, ele foi baseado nesses estudos, tanto da FEComércio de São Paulo, da Sebrae, CNC. Fala um pouquinho dessas pautas importantes para o país nesse ano curto, mas muito intenso. Acredito que a Sebrae tem que se envolver com essas pautas gerais. A reforma administrativa já está mais do que na hora de fazer. Nós sabemos que essa questão de penduricalhos traz uma opção de injustiça, remunerações super afetadas, né? Pessoas que ganham 3, 4 vezes acima do teto. 1%. Isso desmoraliza o Estado, desmoraliza a lei. Então, isso precisa ser atacado, sim, e precisamos acabar com esse privilégio. Pessoas ganhar 30, 40 vezes mais do que a outra já não está bom. Agora ganhar 200, 300 vezes não previsto. Então a reforma administrativa tem que ser atacada, como outras pautas, como a questão das emendas. As emendas têm que ter uma limitação para isso, senão daqui a pouco o deputado estadual, o vereador, todo mundo vai acabar fazendo pautas executivas em vez de pensar em fazer leis na administração geral do país. Isso aí. Percival, uma pauta também interessante, em parceria com a Brasel, a Sebrae tem promovido a desoneração do imposto sobre a produção do vinho, para que o vinho nacional ele fique mais competitivo. Hoje você consegue um vinho de fora muito mais barato por questões de impostos, né? O imposto do pecado. E a Sebrae tem trabalhado muito forte nisso, inclusive com o apoio da Brasel. Isso é outra pauta. O vinho, ele não tem século, ele tem milênios, né, que ele já é produzido em outros países. Não, aqui no Brasil é produzido há algumas décadas. É claro que você não pode avançar, ter a mesma qualidade, se você não puder competir, se você não tiver preço, se você não puder investir em qualidade. E para tudo isso, o que se exige é algumas facilitações, a maioria delas que vem do Estado, que tem que reduzir, por exemplo, o ICM que incide sobre o vinho, para ele poder ter a chance de desenvolver uma indústria própria e dele competir e trazer prazer à população, aos degustadores de vinho. Então nós esperamos que isso também aconteça. A Brasel e a Sebrae estão trabalhando fortemente, já tem projeto de lei estadual, né? Esperamos que os outros estados façam a mesma coisa. Com muita honra participando aí da diretoria pela presidência do nosso querido João Diniz na Sebrae. Sebrae é uma entidade extremamente importante dentro de toda a articulação do segmento do setor de serviços no país. Sescom também uma entidade bastante atuante dentro do setor de serviços no país. E o setor de serviços, assim, muito preocupado com a questão da reforma tributária, muito impactado, né, por todos os efeitos da reforma tributária dentro dessa implementação que a gente começa a sentir os impactos a partir desse ano de 2027 e mais ainda, né, de 2026 e mais ainda a partir de 2027. A gente sabe que o setor de serviços vai pagar muito da conta da reforma tributária, né, vai ser muito impactado e a gente vem se articulando
dentro de todos os segmentos de serviço para tentar o máximo possível minimizar esse impacto, né? A gente vai sofrer bastante com o aumento da carga tributária dentro do segmento de serviço. Esse ano de 2026 a gente já começa com a implementação da reforma tributária, ter algumas mudanças, e a partir de 2027 a gente começa com um novo cenário de implementação da reforma, com mudanças muito grandes e estruturais, e a Sebrae vai ser muito importante para poder orientar as empresas de serviço, para poder defender as empresas de serviço com todas as mudanças que vão ocorrer, e a gente espera contribuir o máximo que a gente puder dentro da defesa das empresas de serviço e dentro da orientação, que é muito importante para que as empresas saibam como se portar dentro desse novo cenário. Perfeito, presidente. Uma reforma também muito importante, que inclusive nasceu na casa do Sescom, em uma reunião da Sebrae, onde se foi dito a importância da criação de estudos técnicos para a reforma administrativa e apresentar ao parlamento. Rapidamente foi criado o grupo de trabalho da reforma administrativa, com grande participação do Sescom. Posso destacar o nosso amigo Segete também, que teve uma participação muito importante. Eu acho que essa reforma ela é muito importante para o país e eu queria que o senhor gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre ela. Sim, reforma administrativa que deveria ter precedido a reforma tributária, né? A gente não pode falar sobre o que, né, da reforma tributária que paga as contas do país se a gente não dimensiona o tamanho do Estado. É muito importante a gente dimensionar o tamanho do Estado e principalmente tentar reduzir o tamanho do Estado, porque hoje a gente fala de um Estado muito ineficiente, né, de um Estado com um tamanho muito grande, com uma conta muito grande que a gente hoje precisa pagar, e por isso a gente acaba tendo uma carga tributária tão alta para poder pagar a conta de um Estado ineficiente. Então a reforma administrativa é extremamente importante para poder tornar o nosso Estado mais eficiente e com isso reduzir o tamanho da nossa carga tributária. Então a gente inverteu os polos, começou primeiro falando do quanto a gente precisa de dinheiro para pagar, para depois dimensionar o tamanho do Estado. Então a reforma administrativa é extremamente importante, a gente precisa da reforma administrativa para poder reduzir o tamanho da carga tributária no Brasil. É um ano desafiador, porque é um ano curto, intenso, né? O presidente Mota disse que é prioridade zero que a reforma passe, né? Mas encontra muita narrativa falsa, com narrativas, né? Então, que não correspondem ao texto, porque quem acompanha o texto, de fato é um texto muito bom, que entrega muita coisa para o país. Sem dúvida, essa é uma discussão de Estado, né? A gente precisa enfrentar e encarar essa discussão, o nosso parlamento precisa discutir, a sociedade precisa discutir a questão da reforma administrativa, a gente precisa entender que tipo de Estado a gente quer ter, Estado máximo ou Estado mínimo, a gente precisa entender se de fato a gente quer ter estatais, esse número todo de estatais, ou se a gente de fato quer ter um Estado que priorize saúde, educação, infraestrutura pública, ou se a gente quer ter esse número enorme de estatais para uma série de coisas que não são essenciais para o que o Estado precisa prover para a população. Isso faz com que a gente tenha uma infinidade de cargos públicos, de cabides de emprego, e quem paga isso é a população, e esse número absurdo de carga tributária que a gente tem no nosso país, né? De fato, essa é uma discussão que a gente precisa travar com a sociedade. Presidente, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns à Sebrae e parabéns ao nosso presidente João Diniz, que tão bem representa o setor de serviço do nosso país. Muito bom. E você continue com a gente, que tem muito mais aqui na TV Serviços. Vim aqui para contribuir com a Sebrae por causa do João Diniz, nosso presidente. O João Diniz faz um trabalho incansável pelo setor de serviços, a Sebrae participando das principais reformas do país. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse trabalho. O João é uma pessoa espetacular, simples, bondosa e trabalhadora, que é o mais importante, honesto. Para mim foi um grande ganho ter o João na minha lista de amigos, não como vice, mas como lista de amigos pessoais. É isso aí. Quais os próximos eventos? Quais as expectativas? O que você pode adiantar para os nossos espectadores? Vamos fazer um evento para os melhores advogados do Brasil e com os melhores advogados do Brasil em Ouro Preto, Minas Gerais. Estamos já
preparando uma festa para todos os nossos contribuintes. E hoje, uma tarde muito agradável, na casa do nosso querido amigo Hamilton. O que a senhora está achando desse encontro? Nossa, conheci o Hamilton hoje, pessoa magnífica. E que casa, gente, apaixonei. Eu sou detalhista e ele tem o maior bom gosto. É isso aí, Cida. Muito obrigado. E agora aproveite que a tarde vai ser muito especial, muitos amigos. E eu tenho certeza que é uma data que vai ficar marcada. Com certeza. Estou muito feliz de estar aqui com a turma. É isso aí. E com você, José. Muito legal. E você continue com a gente, que tem muito mais aqui na TV Serviços. São 54 anos vivendo o turismo do Brasil, em especial de São Paulo. Já passei pela Bahia, já passei pelo Rio de Janeiro, mas sempre na visão da importância do turismo como gerador de emprego e de renda. E é o momento de ter novos empreendedores, e a Sebrae viu isso com muita importância, me convidando para colaborar com o setor de turismo. O que é importante de tudo isso? O turismo já foi um bem de consumo supérfluo e hoje, cada vez mais, ele será um negócio a ser desenvolvido. Cada vez mais os mercados como 60+, que nós duramos mais, somos grandes consumidores. E cada vez mais a história, a geografia e a cultura do nosso país passam a representar. O ano de 25, o Brasil quase chegou aos seus primeiros 9 milhões de turistas internacionais. São Paulo, que é o exemplo mais concreto de apuração, vamos ter 51 milhões de viagens pelo estado de São Paulo, ou seja, quase 1,5 viagens por habitantes. E lembrando, aqueles que nos veem, que são fornecedores do turismo, já são quase 60 setores que fornecem turismo, e o mais recente é a entrega de terceirização de mão de obra. Cada vez mais o turismo, no sentido de hotéis, restaurantes, bares e similares, eventos, parques temáticos, terão a terceirização como uma oferta importante. Até porque, com a possível vinda da jornada de 5x2, nós teremos que ter a terceirização como apoio a essa atividade do turismo, que são 7 dias por semana, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Então, só para que vocês saibam qual é a importância do turismo, que já congrega mais de 60 setores fornecedores, lembrar que cada vez que alguém gaste R$100 na sua cidade, 40 viram imediatamente salários e encargos. 30 são custo da mercadoria vendida. É isso que nós vamos fornecer, mesmo não sendo partícipes do turismo. E 30, dependendo da ganância de governos e empresas, 15 de lucro e 15 de impostos. E nós já sabemos que os impostos são muito maiores e o lucro muito menor. Mas vamos juntos pelo turismo do Brasil. Muito bom. Virgílio, você acha que um dos grandes gargalos do setor é a mão de obra? Sim, continua sendo e vai ser mais. Porque essa característica de nós trabalharmos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, não é igual a algumas atividades como a agricultura, que vem se mecanizando, como a indústria que está se robotizando. O serviço, eu preciso da pessoa lá. Um exemplo, na área de serviço, eu tenho que ter o segurança na porta da segurança, eu tenho que ter o cozinheiro na cozinha, eu tenho que ter o barman no bar. Então isso cada vez mais gera emprego, e essa juventude que quer ser muito mais social, né, influencer, ele não está pensando ou ele não está indo para o caminho do trabalho. Hoje em São Paulo, cidade de São Paulo, temos 12 mil vagas para a área de hotéis, restaurantes, bares e similares. E no Brasil o número ainda é maior. Só para ter uma ideia, supermercados no estado de São Paulo têm hoje mais de 100 mil vagas. E vocês estão vendo cada vez mais nos supermercados, nos hotéis, o cabelo branco dos mais 60
que estão cobrindo essas faltas. Virgílio, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Aproveite, está uma tarde muito agradável, com grandes amigos, e eu tenho certeza que é uma data que vai ficar marcada. Claro, vai ser. Eu agora já sou vice-presidente da Sebrae, representando a Confederação Nacional de Turismo, que é uma confiança do nosso presidente, o João, que está levando cada vez mais para serviços aqueles que trabalham e geram emprego e renda. Primeiramente, eu quero agradecer ao presidente Diniz pelo convite. É um prazer, uma honra e fazer parte, compor o time da Sebrae, que tem uma representatividade muito forte. O presidente faz um trabalho incrível. Essa conexão entre as entidades e o poder público, né, o nosso presidente articula muito bem. Então, primeiramente, eu agradecer ao nosso presidente. Nós estamos nesse momento aqui tomando posse, num momento de confraternização, dentro da casa do nosso amigo, do Hamilton. Quero agradecer também, obrigado pelo acolhimento, maravilhoso estar aqui com essa turma de amigos. Enfim, fantástico participar mais um ano junto com esse time todo aqui, um time forte. É isso aí, o pessoal veio em peso de São Paulo para o Guarujá, isso mostra a força do setor, né, o comprometimento. E o senhor fez um trabalho brilhante à frente da Abralimp, com uma diretoria muito competente, agora assume um novo presidente, né, e tem muitos projetos para 2026. Ah, sem dúvida. Eu tive 2 anos à frente da Abralimp, com um time fantástico. Eu digo, ninguém constrói nada sozinho. Eu tive um apoio gigantesco de toda a Direx, na minha gestão foi a Edilane Sena, o Sacha Rai, que hoje assume a presidente, e a minha vice, que foi a Natália Ueno. Então, todo o trabalho, toda a construção da Abralimp foi feita a 8 mãos ali, né? E todo o conselho apoiando naquele período de gestão. Agora eu assumo como diretor da IG Expo. À frente da entidade nós temos o Sacha Rai, e esse ano é um ano de feira, né? É um ano que o nosso setor, a Abralimp, que é a Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional, entrega para toda a sociedade, para todo o Brasil, a maior feira da América Latina. IG Expo 2026, que acontece esse ano, voltando para o pavilhão do AMB. Muito bom, Ricardo. Sucesso nesse ano, sucesso no novo cargo na Sebrae, e nós esperamos que seja um ano muito produtivo. Será um ano curto de eleição, Copa do Mundo, mas um ano de muita intensidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um ano incrível, tenho certeza que esse ano nós traremos muita coisa boa. É um ano de eleição, é um ano de Copa, e o Brasil não perde a esperança. E obrigado mais uma vez, é um prazer te encontrar aqui, viu, Zé? Eu que agradeço. E você continue com a gente, que tem muito mais aqui na TV Serviços. É muito bacana a gente estar aqui num ambiente descontraído. Isso é muito importante para a Sebrae, para construir mais relacionamento com a diretoria. E a gente tem uma jornada muito importante. A Sebrae cada vez mais se posiciona no mercado, se posiciona institucionalmente, releva temas extremamente importantes para discussão em nível regional e em nível nacional, e, portanto, a nossa presença é construir juntos com o João Diniz na presidência algo que seja diferenciado e, ao mesmo tempo, reconhecido pelo mercado pela pauta consistente que a Sebrae se demanda. O senhor está assumindo mais um cargo de presidência de uma entidade muito importante, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela. Sem dúvida. Eu estou assumindo a presidência da ADVB, que é a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing no Brasil, e a nossa intenção é fazer uma conexão muito séria e muito virtuosa com a Sebrae, no sentido de trazer também oportunidades para a gente discutir dentro do setor de serviços um melhor posicionamento em marketing, uma melhor estrutura e capacitação em vendas. Portanto, nós vamos ter muitas atividades conjuntas, parcerias estratégicas, capazes de trazer para todos os associados da Sebrae algo diferenciado que possa dar muito mais consistência e robustez às atividades que a Sebrae implementa. Muito bom. A associação, assim como a Sebrae, tem a pauta da reforma administrativa, que é algo importante para o país, necessário, que é a modernização do Estado. A DVB e a Sebrae pensam Brasil, né?
cada uma no seu campo de atuação, mas o que importa é que a gente consiga construir temas importantes do ponto de vista nacional e consiga colaborar. A gente tem várias parcerias, o deputado federal Zé Trovão é um dos grandes artífices da questão da reforma administrativa e nós estamos bastante interessados em debater, colocar as nossas sugestões e fazer com que a reforma realmente aconteça neste ano no Brasil, que é extremamente importante. É um alinhamento diferenciado, nós vamos ter condições de reduzir custo, organizar, alinhar mais a gestão administrativa do país, e isso acaba acontecendo, Zé Carlos, num movimento para o Estado e para os municípios. Então, tudo que acontece em Brasília acaba repercutindo no Brasil como um todo. Então, nós estamos muito cientes dessa obrigação de debater esse tema e vamos juntos, Sebrae, ADVB e muitas outras entidades, para discutir esse tema e fazer acontecer em Brasília. É isso aí. Esse foi o amigo professor Lívio Giosa. E vocês continuem com a gente, que tem muito mais aqui na TV Serviços. É um prazer estar aqui na posse do João Diniz e do Hamilton, segmento de serviços que é muito importante, que emprega tanto aí nesse país, aí, que gira o PIB do país. É um prazer estar aqui, representando também como associada do Grupo GPS, diretora da ABSEG. É um prazer estar aqui com todos. É isso, a ABSEG, muito atuante, agora comemorando o Estatuto da Segurança, algo que deu muito trabalho. E agora colhendo os frutos. Colhendo os frutos, e esse ano nós temos aí a regulamentação que deve sair em breve, o decreto aí deve ser publicado em breve, já recebemos essa semana a notícia, então vai ser um ano de muito trabalho aí para todo o setor de serviços aí, e é um ano de eleição que nós vamos ter muita movimentação também aí, então é importante a participação de todos os associados aí na Sebrae e no grupo, no setor de serviços. Nós já estamos caminhando com a Sebrae já há algum tempo, né? E assim, é muito prazeroso o trabalho que o presidente vem fazendo, Diniz, fazendo esse senso de comunidade entre empresas para o mentoring. A gente já entendeu para o setor financeiro e acho que isso se desdobra em todos os segmentos. É um ano de travessia. A gente tem aí eleição, a gente tem Copa do Mundo. Teoricamente, nós temos 100 dias a menos, né, do que o ano passado. Então, é um ano de dar as mãos, fazer parcerias muito fortes, explorar esse senso de comunidade e avançar. Porque pode parecer clichê, mas essa frase ainda continua muito forte. Juntos, nós vamos mais longe. É isso, Zé. E mostra a força, essa união. Todos se deslocaram até o litoral de São Paulo para participar desse evento num final de semana. Isso mostra essa união e essa força. Mostra um ambiente super agradável, estamos sendo muito bem recebidos aqui. Aliás, tudo que a Sebrae produz sempre é de alta qualidade. Estar nesse ambiente, estar nesse network é muito importante para o Mentoring Bank e nós vamos continuar muitos anos juntos aí, Zé. É isso aí, Vlad. Muito obrigado. Aproveite e você continue com a gente, que tem muito mais aqui na TV Serviços. Hello, hello. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês e realmente poder agora contribuir oficialmente para a história e para os projetos da Sebrae. Gosto de destacar que realmente o que nos une é o propósito de realmente contribuir para fortalecer o setor. E aí os pilares que nós encontramos é o que você estava colocando. Inovação, trazer realmente oportunidade para que os empresários identifiquem formatos, ideias, estratégias que eles possam melhorar a qualidade do seu serviço, otimizar seus negócios, gerar mais eficiência, obter mais lucro. A gente fala muito sobre ter que ter ferramenta para isso, então tecnologia, também aproximar os empresários, o setor, trazendo mais para perto essas alternativas, opções de fornecedores de tecnologia e, obviamente, conhecimento. E conhecimento, a gente pode fazer um trabalho online, claro, mas, de fato, a grande diferença está em a gente ir até os empresários. Então, de fato, no segundo semestre, tivemos a honra de acompanhar todos os eventos do Roadshow da Sebrae, os eventos oficiais,
e os não oficiais, porque a Next também promove muitos encontros, nós fazemos os nossos Next Talks, e nos Next Talks nós promovemos também o nome da Sebrae, a força do setor, porque realmente quanto mais forte e fortalecido estiver o setor, realmente nós também como prestador de serviço para o setor de serviço, saímos ganhando também. É isso aí, Marcelo. Toda a comunidade da Sebrae veio até o Guarujá, né, se deslocando lá de São Paulo, isso mostra a união do setor, né, a força, que todos estão muito comprometidos. Eu gosto de falar que, na verdade, eu vim de um pouquinho mais de longe, né? Eu venho de Fortaleza às vezes eu venho de Florianópolis, mas realmente não tem como não estar presente esse momento, por mais que a gente trate como um momento mais de descontração, é um momento, mas ao mesmo tempo é um momento de união, de fortalecer as ideias, para os empresários que por trás da Sebrae, no final das contas, são outros empresários, ter esse momento de encontro, network, troca, é muito rica e com isso a gente tem certeza que saímos daqui com planos e projetos muito mais robustos para promover os próximos 4 anos para o setor. E esse ano é um ano que precisa ser planejado, é um momento ideal para isso, porque é um ano curto, de Copa do Mundo, eleição, e às vezes pouco produtivo nos 3 poderes. E a Sebrae pode promover os seus estudos e entregar para esses presidenciáveis, eu acho que é um caminho a ser seguido. Não, com certeza. Na verdade, existem 2 discursos. Um dos discursos é o alerta de que, fato, já estamos aí quase chegando no Carnaval. Daqui a pouco já tem a Copa, depois é a eleição e acabou o ano. Então, você daqui a pouco já está falando de 2027. Mas, o que acontece? A gente traz esse alerta, é que esse ano é um ano de menos blá blá blá, de menos papinho e de mais ação. Ou seja, tem a folha não vai desaparecer se você... por causa da Copa, então os compromissos dos empresários vão continuar existindo. O que a gente traz de alerta é, vamos discutir projeto, quanto antes começar melhor, porque tem muito dinheiro na mesa, tem muita oportunidade de trazer inovação, tecnologia e conhecimento para o setor, para os gestores, para de fato os empresários lucrarem mais. É isso aí, Marcelo, muito obrigado, aproveite, que é uma tarde muito agradável, de muitos amigos, e você continue com a gente, que tem muito mais aqui na TV Serviços. Obrigado aí, Zé. A gente continua aí como apoiador master e também assumimos a nova diretoria como diretor de parcerias de crédito. E o nosso objetivo é levar para o ambiente da Sebrae parcerias estratégicas de crédito para as entidades associadas e seus respectivos empresários também. Muito bem, Wagner. Um ano desafiador, de muito trabalho, né? O trabalho direto, que não vai poder ter muita enrolação, porque é um ano curto de eleição, Copa do Mundo. E qual a expectativa? A expectativa, de fato, pelo que a gente já vem alinhando aí em termos de parcerias com algumas financeiras, bancos e FDICs, é levar condições diferenciadas para o ambiente Sebrae. Para mim é histórico, né? Eu estou há muitos anos sendo acolhido pela Sebrae. Então, ser convidado para um evento restrito, privilegiado, com pessoas do setor importante, é um privilégio, é sempre emocionante estar aqui, participar desse núcleo, né? Então, agradeço aos organizadores do evento, ao presidente Diniz, aos novos diretores, que a Sebrae tenha muito sucesso e que eu esteja com ele. É um setor que movimenta a economia do país. Nós estamos falando do segundo maior empregador do país, né? Então é impactante, mas o desafio ele é importante, porque esse setor aqui, esses empresários que estão aqui, são os que movimentam a empregabilidade, a economia. Então vamos em frente. 2026. O Benefício Certo está fazendo grandes parcerias. Como que está esse relacionamento? Quais as expectativas para esse ano? A Benefício Certo, ela entra mais um ano apoiando todo empregador, gerando estabilidade, economia, tranquilidade, principalmente segurança, porque contratar não está fácil, gerir não está fácil, e a Benefício Certo, ela está ali para apoiar todo empresário em tudo aquilo que ele precisa. É isso aí, Roger. Muito obrigado. Aproveite a tarde e você continue com a gente, que tem muito mais aqui na TV Serviços. A
a Sebrae tem um trabalho muito sério, uma diretoria que é unida, que trabalha em prol aí do setor de serviços, uma equipe de trabalho também super dedicada. Tem tudo para continuar dando certo, como tem sido até hoje, com um trabalho cada vez melhor e mais efetivo. Tati, uma das pautas muito importantes que a senhora toca com maestria é a questão social, projetos sociais, a senhora com um coração gigante e tem ajudado tantas famílias, tantas crianças, e o setor de serviços tem contribuído com isso. Sim, sim. O setor de serviços é um setor muito forte e pode cada vez mais olhar pelas questões sociais, e só quando todo mundo cresce junto é que vale a pena. E as crianças e adolescentes, principalmente os que estão em situação de acolhimento, precisam de um olhar muito específico em relação à empregabilidade, ao futuro, e a gente tem muito a fazer por isso. Parabéns pelo trabalho. E hoje uma tarde muito agradável, né? Na casa do amigo Hamilton, uma casa muito bonita, muito acolhedora e de muito network também, né? Sim, essa casa está sempre de braços abertos para os amigos e para as diretorias das entidades. O Hamilton tem um coração imenso, é uma pessoa que a gente tem um carinho enorme, é um respeito enorme. É muito legal estar fazendo aqui a posse da Sebrae na casa do Hamilton. Uma alegria muito grande poder participar desse momento de duas entidades com as quais nós temos compromisso de vida, que é o Sebrae e o CIFAC. Quero cumprimentar e renovar nosso compromisso com o Hamilton e também com o João Diniz e com todo o setor, né? Além desse trabalho em conjunto que nós temos, atuei fortemente na Comissão Especial de Reforma Trabalhista, né? Onde o Daniel Vilela, que é vice-governador de Goiás, foi o presidente, eu fui o vice-presidente e o nosso senador Rogério Marinho foi o relator. Conseguimos, à época, reduzir em aproximadamente 80% o número de ações trabalhistas. E, lamentavelmente, o Superior Tribunal Federal acabou aniquilando boa parte da nossa reforma trabalhista, o que eu espero que a gente revigore. E tem aqui uma verdadeira história de vida, que nós pertencemos também a Brasel, Associação Paulista de Bares e Restaurantes, somos proprietários de restaurantes em São Paulo, meu sócio inclusive está aqui com a gente, né? Meu filho hoje vereador de São Paulo e secretário municipal. Faz um trabalho maravilhoso. Graças a Deus, de turismo, lazer e gastronomia, não é? E estamos aqui para cumprimentar, né, como eu falei, o João Diniz, o Hamilton, dizer que nós estaremos sempre juntos. Um outro segmento que faz parte aqui das entidades, né, são as escolas particulares. Eu sempre fui o representante das escolas particulares, quer seja na Câmara Municipal de São Paulo ou lá em Brasília também. Então, é muito importante que a gente esteja unido e que possamos discutir as pautas do setor e que possa ter representantes compromissados, né? E que realmente não seja só no discurso, no dia a dia e na prática. É isso, deputado. Muitos amigos vieram até o Guarujá, mostra o comprometimento, o pessoal saiu de São Paulo, das suas casas, em um final de semana, para prestigiar essa posse. Isso mostra o prestígio do presidente João Diniz. Não só do João também, mas do Hamilton. Eu quero agradecer ao Hamilton por nos receber em sua casa aqui em Guarujá, né? E o João é amigo do bairro, nós trabalhamos muito pela Associação de Moradores da região, né? Hoje, inclusive, lá na Jardim Marajoara, né? Estamos um pouco de luto lá no Jardim Marajoara, que ontem faleceu um ex-presidente da Sajama, né? Que o João, inclusive, faz parte. Mas estamos aqui com a alegria da vida, né? Alguns vão que são chamados, e nós continuamos aqui aguardando esse chamamento também. Um grande abraço a todos, o trabalho continua. É isso aí. Muitos votos nessa eleição, é o desejo do setor de serviços, e vocês continuem com a gente, que tem muito mais aqui na TV Serviços. Antes de mais nada, é uma honra estar aqui na casa do Hamilton Brito, que convidou para fazer uma cerimônia de posse conjunta da Sebrae com o SINFAC, que é o Sindicato das Empresas de Fomento Comercial, Securitizadoras
Então é uma honra uma pessoa estar cedendo seu espaço pessoal para congregar a diretoria da Sebrae, que apesar de estar sendo no município do Guarujá, que dista 70 quilômetros de São Paulo, está bem representativo. O pessoal veio em peso, o que muito me emociona, o que muito me deixa agradecido por ter essa diretoria que eu tenho. Né? E segundo semestre nós fizemos uma agenda de eventos puxada, procurando valorizar as regiões do país, né? Eventos regionalizados que foram muito legais, e em 2026 eu quero continuar incrementando com a ajuda dessa diretoria maravilhosa e cada vez mais participativa nesses eventos regionais, de forma que a Sebrae seja representativa em todo o território nacional, mais do que já é. É isso aí, a Sebrae sempre com pautas importantes. Essas viagens, elas não são apenas a passeio, são viagens muito produtivas. Um exemplo, em Gramado, no evento do vinho, que o senhor tem trabalhado muito pela desoneração, né, dos produtores nacionais e o incentivo junto ao associado de bares e restaurantes. Né? Então, eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre isso. Nós tivemos o evento do vinho, né? O objetivo da Sebrae é um estado menor, menos tributo. O Brasil é o país que mais tributa no mundo. Isso é um entrave para toda a economia, está mais do que provado isso daí. Então essa é uma das nossas brigas. E o vinho é uma questão emblemática, né? Que o vinho estrangeiro está sendo cada vez mais consumido, o vinho em geral, e o estrangeiro é mais barato que o nacional. O vinho português, espanhol, francês, italiano é mais barato que o vinho brasileiro, que está com uma qualidade excepcional. Então isso me incomoda. Então foi mais nesse sentido, o sentido emblemático do vinho, e estamos caminhando aí para que as coisas dê certo e que a partir dessa pauta do vinho, outras pautas de destravar, de desonerar e em prol mais de uma economia livre de mercado com menos intervenção estatal via governo. Via imposto, né? Via imposto via governo. Isso aí, a Sebrae sempre trabalhando, o senhor trabalhando muito pelo Brasil, e fica aqui nossos aplausos, agradecimentos.